A paz do Senhor a todos vocês que têm nos assistido, você, amado irmão, irmã, tem acompanhado o nosso canal. É uma satisfação imensa, é um prazer estar mais uma vez com cada um dos amados aqui, para nós tratarmos de mais uma escola bíblica dominical da CPAD. Antes de nós estarmos iniciando aí o nosso vídeo, falar de todos os nossos assuntos, então eu peço a você que, por favor, entre em nosso canal, faça a inscrição, divulguem o nosso vídeo, porque nós temos feito esse trabalho com muito carinho e dedicação. Então é importante que você faça a sua inscrição, divulgue os vídeos e também faça o seu comentário. Hoje nós vamos falar nossa pré-aula, a lição de número 4. E essa lição de número 4, ela traz por título o altar do holocausto. Nosso textuário ele encontra-se no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22, ele vai tratar o seguinte: cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A verdade prática, ela nos diz o seguinte: na cruz, o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Nossa leitura bíblica em classe, ela está em Êxodo, capítulo 27, do versículo 1 ao 2, do versículo 6 ao 7. O objetivo geral, ele quer nos mostrar que o altar do holocausto aponta para o Calvário. Objetivos específicos são 3. O primeiro é conceituar o altar do holocausto. O segundo é explicar as 4 pontas do altar e o sentido de redenção. E o terceiro é apontar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Pois bem, amados, antes de nós entrarmos em cada assunto, em cada tópico, quero fazer uma breve introdução para que a gente possa compreender melhor do que nós vamos tratar. Então, como eu já disse, é uma satisfação estar com os amados. Nós vamos estar juntos aqui mais uma vez para aprendermos da palavra do Senhor, da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar do simbolismo que há entre o altar do holocausto ou o altar de bronze, né? Então nós vemos em algumas passagens bíblicas tanto a referência como o altar do holocausto como o altar de bronze. E qual é a relação, disso ao sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo? Não apenas para nós relembrarmos, o termo símbolo, com a origem do grego símbolon, designa um elemento representativo que está em lugar de outro. Então, só para o professor se situar, estamos falando de símbolo, então símbolo é isso, ou seja, é um elemento representativo que está em lugar de algo, ou seja, o que representa. Então ele sugere ou substitui alguma coisa. Só para dar mais ênfase sobre o significado de símbolo, também pode ser pessoa ou personagem que simboliza alguma coisa de modo exemplar. Quero dizer o quê? Quero dizer que é um exemplo, ou seja, como exemplo daquilo que de fato deveria ser. Então, o escritor nesta lição, ele quer nos apresentar que o modelo usado pelos antigos hebreus para alcançar o perdão e a comunhão com Deus, ele apontava para a obra vicária de Jesus Cristo. O termo vicário, para quem não sabe, significa que substitui outro ou o que faz a vez ou que toma a vez do outro. Então, ou seja, a obra substitutiva de Cristo tomando o nosso lugar, morrendo na cruz para proporcionar ao homem a comunhão com Deus de modo eficaz e único. Então, quando lançamos nosso olhar para a carta aos Hebreus, no capítulo 9, vemos ali o escritor de Hebreus descrever com toda a minúcia o ritual existente no tabernáculo. E logo em seguida, o escritor também ele afirma categoricamente sobre o que tudo isso foi e por meio de quem
temos a redenção plena. Então, quando nós vamos ler lá em Hebreus, no capítulo 9, do versículo 8 ao versículo 15, tá? Mas eu quero fazer uma leitura na versão NVI para uma melhor compreensão dos amados, mas se você puder acompanhar na sua Bíblia também, isso é muito importante. Então, ele fala assim, dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita, limpa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. E por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança para que os que são chamados recebam a promessa da herança. Que coisa fantástica, que coisa linda, ou seja, é uma síntese, um resumo sobre a questão do cerimonial que existia no tabernáculo, no templo, e agora então o escritor aponta para Cristo, sendo esse então a verdadeira sacrifício, o verdadeiro Cordeiro Imaculado que proporciona essa ligação do homem ao Deus. Então, contudo, nossa lição de hoje, ela mostrará que o altar dos holocaustos é símbolo da substituição, expiação, perdão e reconciliação. Ok, professor? Então, vamos entrar agora no tópico de número 1, que vai falar do altar do holocausto, ok? Então, antes de falarmos sobre o altar do holocausto, é importante termos em mente o que o holocausto ele quer dizer. Ou seja, no hebraico, a questão do holocausto é olá. E olá define aquilo que sobe. No grego, holocaustos, ele vai definir, ou seja, todo queimado. Então, nós temos aqui do hebraico olá e no grego holocaustos. Ou seja, holocausto seria todo queimado. Outro ponto é sabermos também que havia vários tipos de ofertas e sacrifícios, ok? Então, sendo eles os próprios holocaustos, que é o lá, como eu já falei, né? Tinha também as ofertas de manjares, que é miná no hebraico, sacrifícios pacíficos, que é o zevá, sacrifícios pelo pecado, que é o hatat, e oferta pela culpa, que é a sham. Então, ou seja, dentro do sistema cerimonial, né, de sacrifícios e ofertas, tínhamos cada um desses modos de ofertar ou de aplacar a ira de Deus, ok? Ou seja, os 3 primeiros eram conhecidos como holocaustos de aroma agradável e tratava-se de ofertas voluntárias, e os 2 últimos como ofertas pelo pecado, ok? Vamos entrar agora no propósito real da questão do altar dos holocaustos. Então, o propósito do sacrifício frequentemente declarado lá em Levítico é fazer expiação, ou seja, cobrir, apagar e resgatar por um substituto, como nós vemos lá em Levíticos, no capítulo 17, nós temos ali o versículo de número 11, onde eu quero estar lendo com os amados aqui, Levíticos 17, no verso 11, onde nós lemos assim: porque a alma da carne está no sangue,
pelo que vou tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Olha que interessante. Então nós vemos aqui que o próprio Deus que proporciona um meio para então nós alcançarmos então o perdão por meio dele. Ok? O altar era o lugar onde se queimavam os sacrifícios. Então, pelo fato de precisar ser facilmente transportado, a sua forma era de um quadrado vazio, né? Ele media 5 côvados de cada lado, ou seja, um quadrado, e 3 côvados na sua altura. Então é bom frisarmos aqui que esse côvado, tá, em hebraico, é amá. Então, ou seja, o côvado é uma forma de medida, né? Uma forma de medida. E o côvado ele possui 44,4 centímetros. Então, esse aí é a medida para o côvado. É a mesma distância, ou seja, a mesma medida do cotovelo de um homem adulto até a ponta do dedo médio, né? Então, nós temos aí, ou seja, que a arca ela possuía aproximadamente aí 2,25 m, né, quadrados, né, no caso, e 1,35 m no caso de altura, ok? Era feito de troncos de acácia com chifres em cada um dos 4 cantos, revestidas de bronze e com uma grelha também de bronze. Então, vários utensílios, recipientes para recolher cinzas, também pás, garfos e braseiros, ok? Eram usados para manusear a carne sacrificial e as cinzas. Assim, como a arca, o altar também tinha argolas para ser carregado, né, de um lugar a outro, para facilitar então o transporte. Então, embora não fosse tão sagrado como a arca, o altar também era um local de contato com Deus e ficava no eixo principal do átrio externo do tabernáculo. A ministração do altar era restrita à família sacerdotal de Arão, sendo que funcionava como meio de ligar o povo à promessa da aliança com Deus. Ou seja, através dos sacrifícios, o povo reconhecia a generosidade de Deus e era conduzido a uma comunhão com o poder que os protegia e os abençoava. Outro ponto importante é que o altar dos holocaustos, ele indica, no caso aqui, o caminho de salvação para o pecador. No altar dos holocaustos, o pecador tinha seus pecados expiados. Então, aqui o Calvário de Cristo tem um significado todo especial. Então, o Cordeiro de Deus fez-se de oferta para expiar toda a culpa do pecador. Então, nós vemos aqui logo nesse tópico 1, vemos o escritor mostrando, né, todo o simbolismo que há no altar dos holocaustos, do altar de bronze, referente ao Calvário de Cristo, ok? Ou seja, é o meio aonde o homem alcança o perdão de Deus. Já no tópico 2, nós temos ali as 4 pontas, né? Ou seja, chifre do altar e o sentido de redenção. Então, como estamos elucidando os significados dos símbolos do tabernáculo, vendo o altar de bronze como sendo o caminho para a redenção do homem, né? Fazendo essa ponte aí com o que eu acabei de falar. Então, ou seja, o altar dos holocaustos, ele é de fato o meio, o caminho para a redenção do homem. E nele está intrínseco o quê? A substituição. Está intrínseco no altar dos holocaustos a propiciação, a reconciliação e a redenção. Vamos abordar cada um desses itens. E no que diz respeito à propiciação, isso significa remover a ira de Deus mediante a uma oferta ou a um presente, ok? No Antigo Testamento, a ideia de Deus estar irado pelo pecado cometido pelo homem e a iminente punição devido a isso era comum em todo o tempo. E por essa razão, a preocupação em aplacar essa ira de Deus, ok? Nos dias atuais, esse conceito talvez não seja tão forte, né, ou de igual modo importante, mas uma coisa tem que ser muito clara, isso é fato. Porém, o pecador não está em condição favorável diante de Deus. O que devemos entender aqui
é que o perdão era concedido, não pela questão de o homem ter feito alguma coisa, mas o perdão era concedido e o é dado ao homem primeiramente porque o próprio Deus quer assim. Então o perdão não pode ser arrancado de Deus, de modo algum, por meio de uma oferta ou de presentes ou de sacrifícios, mas é o gracioso dom de Deus, ou seja, esse perdão é o dom gracioso de Deus que está ansioso em perdoar. Então nós vemos lá no Salmo 78, no versículo 38, nós vemos aqui o salmista descrevendo essa questão de Deus. Nós vamos ler aqui no Salmo 78, no versículo 38, e o salmista nos fala o seguinte, olha só: mas ele que é misericordioso perdoou a sua iniquidade e não os destruiu, antes muitas vezes desviou deles a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Ou seja, o desvio da ira de Deus não trata-se de algo que o homem possa fazer. O desvio da ira de Deus, ou seja, ela deve-se nada menos que ao próprio Deus, porque é Ele que proporciona todos os meios, os caminhos, como nós já lemos lá em Levíticos no capítulo 17, o verso 11, porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Então, ou seja, o homem ele faz essas ofertas a Deus, ele tenta de algum meio aplacar a ira, mas na verdade o próprio Deus já está realmente pronto a nos perdoar. No que tange a expiação ou reconciliação, o seu conceito, só para a gente entender, o que é a expiação ou a reconciliação? O seu conceito é a reunião de duas partes, antes alienadas, separadas, para que formem uma unidade. E isso é necessário. Por quê? Devido a 3 fatores. Então, ou seja, o homem está separado de Deus devido ao erro, ao pecado, mas por meio da expiação e da reconciliação que eles se tornam uma unidade. Quais são os 3 fatores? Um é a universalidade do pecado, outro é a seriedade do pecado e a terceira e última é a incapacidade do homem de resolver o problema do pecado. Então, devido a isso, Deus ele promove um caminho para que o homem, por meio dos sacrifícios, e esses sacrifícios nos apontam verdades que devem ser aplicadas não somente outrora, mas também como no momento atual. Então, quais são essas verdades? As verdades que a expiação traz nela em si. Primeiro, que a vítima devia ser sem defeitos. Isso vai indicar o que é a necessidade da perfeição. A vítima naquela época nem sempre era barata, a gente sabe disso. Isso denota que o pecado ele não deve ser tratado como algo banal ou meramente corriqueiro. O altar era o lugar símbolo da reconciliação de Deus com o povo de Israel. Ali uma vítima inocente era completamente queimada e consumida. E esse rito nos leva à cruz como o único lugar onde Deus se encontra com o pecador, a fim de perdoá-lo e reconciliá-lo mediante o sangue da expiação. Bom, no que fala sobre a redenção, a ideia que a palavra nos dá é a da libertação da prisão do pecado. Ou seja, nós vamos ter aqui essa reconciliação, é o momento onde o homem é liberto dessa situação de escravidão. Logo, a redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. Cristo comprou homens por preço de seu próprio sangue, como está lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 13. Ele vai apresentar o preço da redenção, o quê? Fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Cristo redimiu-nos, tomando nosso lugar, levando sobre si mesmo a maldição que era só nossa. Então, aqui é importante ressaltar
que o termo redimir aparece na linguagem grega como o significado de comprar e retirar fora do mercado, ou seja, uma expressão onde havia escravos ali, né, em um mercado de escravos, onde essa pessoa ali era tirada dali por um preço, ou seja, resgatar de uma vez por todas as pessoas da escravidão. Então foi isso que Jesus fez por nós quando nos libertou da escravidão do pecado, como fala Romanos 6 e 22. No que tange sobre a substituição, Levítico 16 diz que muito acerca do sentido de substituição, ele narra que o sumo sacerdote, Arão, colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. Então esse animal devia ser um macho sem defeito. Posteriormente, o sumo sacerdote confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido a partir da oferta apresentada no altar. Os holocaustos, então, com os 4 pontos, logo a oferta tomava o lugar do pecador. Então foi exatamente assim que Jesus levou sobre si a nossa culpa, oferecendo-se na cruz. Então nós vemos ali a questão da substituição. Então, do mesmo modo ali como o sacerdote anualmente fazia a expiação pelo seu pecado de todo o povo, também no momento em quando alguém ia ofertar isso ali ao sacerdote, o ofertante então colocava a mão sobre aquele animal, declarando ali a sua culpa, imolando aquele animal, como sendo aquele animal colocado em seu lugar, ou seja, aquele animal morria no lugar daquela pessoa, e foi o que exatamente o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Então, ou seja, o altar do holocausto simboliza isso, a substituição de Cristo ali no Calvário. E o tópico 3, o altar do holocausto é uma imagem do Calvário, como nós já estamos falando desde o início da nossa lição aqui. Então, no altar dos holocaustos, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores. Então, segundo a doutrina do Antigo Testamento, confirmada no Novo, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados, ou seja, um resgate. O altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. A santidade de Deus e sua justiça não deixam o pecado sem punição. Mas, infelizmente, nos tempos atuais, muitos não gostam de ouvir acerca da gravidade do pecado e como Deus se ira com ele. É o que nós tratamos um pouco mais à frente. Então, é preciso afirmar que, semelhante ao altar do holocausto, o Calvário foi um lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Então, a obra no Calvário foi muito superior e mais ampla que a dos holocaustos, pois a partir dali o pecador arrependido ressuscita para uma nova vida em Cristo, como está em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17. A obra do Calvário traz-nos um chamado à ressurreição. Então, nossa vida manifesta agora todo o refrigério do Evangelho e da ação do Espírito Santo em nós. E aqui, para nós já chegarmos ao fim da nossa lição, nós vamos concluir dizendo que hoje nós aprendemos que o pecador ele precisa, ou seja, no Antigo Testamento, ele precisava passar no Antigo Testamento pelo altar dos sacrifícios, para que fosse aceito diante de Deus, para que ele fosse então ali reconciliado, para que ele fosse perdoado, para que ele fosse limpo e resgatado, ok? Mas vemos hoje, e isso é algo que o cristianismo já compreende muito bem, que o homem ele é aceito e perdoado por Deus e alcança a promessa da vida eterna por meio de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que outrora foi apenas um modelo para que hoje nós pudéssemos, seja todos nós que aceitamos a Jesus Cristo, ter a redenção, isso tudo se completa em Jesus. Então, por mais que há um símbolo ali outrora, nesse tempo de agora, nós temos em Cristo a eficácia plena de todos aqueles rituais e sacrifícios e morte de animais inocentes, ok? Então, para nós concluirmos aqui, Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa de nossa culpa. Em Cristo somos todos muito mais redimidos do que em qualquer oferta
oferecida lá atrás. Professor, como já disse, essa nossa pré-aula é mais um subsídio, mais um complemento para o que você já tem, é mais um complemento para que você tenha na revista, que você possa fazer uso disso com essas informações adicionais para que a sua aula possa ser bem sucedida. Já mais uma vez eu recomendo a você, se inscreva no canal, faça a divulgação, compartilhe o vídeo, deixe os seus likes, porque para nós isso de fato é meramente importante. Então, mais uma vez, meus irmãos, eu quero agradecer a vocês, muito obrigado por estar conosco e um forte abraço.